Eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos. Rit Galut 5:1. O livro selado, ele representa um testamento de herança ou escritura de posse universal. Apenas o Mashiach, como Goel ou Redentor, pode reavê-lo e abrir os seus selos. A abertura dos selos inicia então juízos, porque a terra está na mão do posseiro usurpador, que é Hassatã. O domínio temporário do mundo foi usurpado pelo inimigo, conforme nós podemos observar em Lucas 4:6, onde Hassatã ele oferece os reinos do mundo a Yeshua, e ele diz: porque a mim foram entregues. Ou seja, ele está dizendo que os reinos do mundo foram entregues a ele. E o ato de abrir os selos é uma ação judicial e espiritual que começa a quebrar o domínio do usurpador. Cada selo traz desordem, guerra, fome e morte, como resultado da separação entre a criação e o seu verdadeiro rei e possuidor. A redenção da terra e a reintegração de posse no jubileu final. A terra pertence a Deus. Ela não pode ser vendida perpetuamente. A terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois forasteiros e peregrinos comigo. Isso está descrito no Sefer Vaikra, ou no livro de Levítico, capítulo 25, o verso de número 23. Na Torá, a terra de Israel pertence exclusivamente a Deus. As tribos receberam porções como herança, mas não como propriedade absoluta. Por isso, a terra poderia ser arrendada por um tempo limitado, ou seja, ela era vendida, mas não de forma definitiva. Então, ela era feita uma concessão, um arrendamento, como se fosse um aluguel temporário por um ciclo de anos. E ao chegar o Yovel, que seria o jubileu, a terra voltava ao dono original, conforme a designação divina feita lá no Sefer Bamidbar, no capítulo de número 26, ou no livro dos Números. Isso garantia a justiça social e a continuidade profética da promessa feita a Avraham Avinu, ou o nosso pai Abraão. Então, o Sefer Vaikra, no próximo slide, acompanha comigo, diz assim, santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade à terra a todos os seus moradores. Este vos será jubileu, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O que a Torá vai determinar? A Torá vai determinar que a terra de Israel ela não tem um dono definitivo. A terra de Israel ela tem um dono, e esse dono é a Kadosh Baruch Hu, e ele concede o direito de posse para a humanidade, mas essa terra não poderia ser vendida em perpetuidade. Então, por exemplo, se eu fosse um proprietário, se a pessoa fosse um proprietário de um campo e ele empobrecesse e precisasse vender, ele venderia essa terra, mas não de forma definitiva. Em algum momento, haveria a remissão e essa terra voltaria para o seu legítimo dono, ou para o seu legítimo herdeiro, ou para os seus sucessores que teriam direito legal sobre aquela propriedade. Então, o Yovel, ou Jubileu, ele era mais que um evento econômico. Ele representava libertação dos escravos, restituição da terra aos legítimos donos, redefinição da estrutura social sobre a soberania de Deus e uma sombra profética da redenção messiânica. O que o Yovel faz no micro, Mashiach fará no macro. Nós interpretamos esses 120 anos como não anos comuns, mas como ciclos de jubileu, ou seja, 120 ciclos de 50 e 50 anos, você tem 6.000 anos. Então eu vou explicar um pouquinho para você, agora analisa aqui comigo, tá? Deus ele vai dar ciclos de contagem de tempo para o povo de Israel ligados à terra, e isso é muito importante que você saiba. Então, como que funciona? Quando o hebreu entrou na sua herança, ele teria que plantar, arar, colher, cuidar da terra por um ciclo de 6 anos. Então, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano, no sexto ano. Quando terminava o sexto ano e entrava o sétimo ano, isso é chamado na Torá de ano sabático ou Shemitah. Então, o que acontecia? Nesse Shemitah, o
dono da terra, né, aquele que tinha propriedade sobre a terra, não podia arar, não podia cultivar, não podia colher em forma comercial ou industrial, e tudo que a terra produzisse, ela produziria por si só. E depois do término desse 7º ano, então iniciava um novo ciclo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos e um segundo ano sabático. E de novo se repetia, não plantava, não arava, não colhia. Terminava esse ano sabático, o segundo ano sabático, iniciava um novo ciclo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, plantando, colhendo, semeando e novamente um ano sabático. Quando você completava 7 ciclos de ano sabático, você tem 7 ciclos de 7 anos. 7 vezes 7, você chega ao número 49. O que a Torá, então, ela vai determinar? Ela vai determinar que o ano 50, né, o 50º ano, ele é considerado como Yovel ou jubileu. E é nesse jubileu, então, nesse ciclo de 50 anos, né, quando você tem 7 semanas de 7 anos, você chega no 49, o ano 50, Deus diz que a terra vai ser santificada e que todas as heranças serão restauradas. Então, independentemente de quem esteja como posseiro da terra, o posseiro vai ser removido e a terra volta para o seu legítimo dono. As pessoas que estavam aprisionadas são libertas, as pessoas que estavam escravizadas ganham alforria e não são mais escravas. Então, essa é a determinação do jubileu. É importante entender esse conceito, você encontra ele no Sefer Vaikra, no livro de Levítico, no capítulo de número 25. Então, de Adão até Abraão, você tem 2.000 anos. De Abraão até o Mashiach, mais 2.000 anos, totalizando 4.000 anos. E da vinda de Mashiach, né, como Mashiach ben Yosef, até o tempo do seu retorno, como Mashiach ben David, você tem mais 2.000 anos. E você chega então no 120 jubileus completos, que coincide com 6.000 anos de história da humanidade. Então, para a humanidade, né, foram dados 6.000 anos ou 120 jubileus. No final do 6º milênio, você tem início ao 7º milênio, e nesse início do 7º milênio, então, o que nós temos? Nós temos a restauração de todas as coisas e a devolução da terra ao seu legítimo herdeiro e legítimo proprietário. No livro de Ruth vai ser descrito, dentro desse contexto, a respeito do parente mais próximo, que é o remidor. No hebraico se escreve goel, que pode ser redentor ou remidor, tá? Ele tem a obrigação, esse parente mais próximo, de redimir a terra e a mulher viúva. E um retrato claro de Mashiach como o goel da terra, ou seja, o redentor e remidor da criação. Também Mashiach, ele é apresentado como sendo o remidor da viúva, que no caso é Israel ou a humanidade. E ele é o remidor. Quem é esse remidor? Mashiach ben David. Por quê? Yeshua, como Goel, ou como remidor ou redentor, ele tem direito legal à herança, mas ele aguarda o tempo determinado na Torá, que é o jubileu escatológico. E aí o que você precisa entender? Por isso que o Mashiach, Yeshua, primeiro, ele é descrito como sendo descendente de Davi. Existe um motivo para isso. E sempre ele dizia de si mesmo, porque o filho do homem, porque o filho do homem, porque o filho do homem. Quando ele diz isso, em hebraico ele está dizendo Ben Adam, Ben Adam. O que ele está dizendo quando ele diz o filho do homem? Ele está dizendo que ele tem legitimidade como Goel, como descendente da humanidade, como redentor e remidor, de fazer a remissão da terra no tempo profético determinado. Então, o que vai acontecer quando esse tempo escatológico se cumprir? A posse será restaurada ao legítimo dono, os usurpadores serão expulsos e a terra será redimida e o reino será plenamente manifesto. A terra é de Deus, mas foi entregue ao homem. Terrilim, ou Salmo 115, o verso 16. Diz assim, os céus são os céus de Adonai, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, olha só,
Os céus são de Adonai, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Deus criou a terra e a confiou a Adão, o homem, não é? Como representante da sua vontade, não é? Agora, Adão, né, o administrador original, colocado para guardar e cultivar, conforme nós encontramos no Sefer Bereshit, ou no livro do Gênesis, capítulo 2 e o verso de número 15. Ele pecou e entregou a autoridade ao adversário, conforme nós vemos em Lucas 4:6, o Satã dizendo: todos os reinos do mundo, porque a mim foram entregues. E aí então a terra, ela é de Deus, mas foi entregue ao homem que a perdeu. Por isso um novo homem, ou um último Adão, não é? Justo e sem pecado, precisa resgatar a terra, ou seja, ser o Goel da criação. Quem é esse último Adão? Mashiach. E aqui então nós vamos começando a entender, né, todo esse plano legal, não é, legislativo sobre a redenção para toda a humanidade. Levítico capítulo 25. Se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua herança, virá o seu Goel e resgatará o que o seu irmão vendeu. Não é? Então, se o seu irmão, que quando um israelita perdia a sua terra, não é? Independentemente do motivo, não é? O parente mais próximo, o Goel, tinha o direito legal de redimir a herança. Então, essa redenção era um ato de justiça, mas também de misericórdia, um resgate da herança original e um tipo, não é? Um tipo messiânico, e nós vamos explicar um pouquinho para vocês. Agora, olha o texto que vai ser dito aqui a respeito de Iov. Você conhece como Jó, 19:25, num momento ali de angústia, ele perdeu tudo, ele estava enfermo, não é? E aí ele vai falar uma coisa que é muito interessante, e agora você vai entender as palavras de Iov, né? Ou de Jó, como você conhece. Ele diz assim, ó, Jó 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará em meu favor. O que Iov está dizendo aqui? No hebraico está o termo Goali. Goali vem da raiz Goel, que é redentor, ou seja, um parente que tem direito legítimo de fazer a remissão. Então o que Jó está dizendo é assim, ó, eu perdi a minha terra, eu perdi os meus animais, eu perdi os meus filhos, eu perdi a minha saúde, mas eu sei que o meu Goali, que o meu Redentor, que o meu Remitor, ele é vivo e no final ele vai se levantar em meu favor e eu vou ser restituído de tudo que foi tirado de mim. Essa esperança que Iov tem, essa esperança, né, e a crença que ele tem, e obviamente que nós podemos tirar vários e vários ensinos aqui do livro de Iov a respeito desses conceitos espirituais e completamente profundos. O próprio Iov, no momento de aflição, profetiza que o seu Goali levantaria-se sobre a terra, indicando que há um Redentor que também é o herdeiro e restaurador de toda a criação. Então, Ben David, né? O herdeiro real. O Mashiach, ele é filho de David, da tribo de Yehudá, conforme profecias. Eis que vem dias, diz Adonai, em que levantarei a Davi um renovo justo e reinará como rei. Irmeiahu ou Jeremias 23:5. O reino de Davi foi estabelecido sobre Israel e a terra prometida, e o Mashiach irá herdar e expandir esse reino. Ben Adam, o herdeiro de toda a criação. A ti foi dado domínio, glória, reino para todos os povos, para que todos os povos, nações e línguas te sirvam, e o teu domínio é eterno. Daniel 7:14. O Filho do Homem, Mashiach, Yeshua, ele recebe domínio universal, um claro paralelo com direito legal de posse à terra e aos reinos. Então, Mashiach como o filho e herdeiro no modelo do Brit Hadashah dentro do Novo Testamento. Vamos lá, Matitiahu ou Mateus 21, do 37 ao 38.
enviou, Yeshua está contando uma parábola sobre uma vinha, né, e sobre os poceiros. Ele diz assim, enviou por fim seu filho, dizendo, respeitarão o meu filho. E aí os poceiros disseram, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e a herança será nossa. Você entende essa parábola que Yeshua está contando? O quão profundo é dentro dos níveis de interpretação do pardês que nós temos? Yeshua conta uma parábola. Dentro dessa parábola, ele está dizendo segredos universais, espirituais, mundiais, atemporais. Ele está dizendo que o dono da vinha, que é Kadosh Baruch Hu, enviou o filho, dizendo, eu mandei mensageiros, que foram os profetas, não me ouviram. Então agora eu vou mandar o filho, certamente vão ouvir. E o que os poceiros da vinha fizeram? Tramaram dizendo, vamos matar o filho e a herança será nossa. Então eu pergunto, o que vocês acham que o dono da vinha fará com os poceiros no tempo da restauração de todas as coisas? Essa parábola, Yeshua se refere à sua identidade como filho enviado, o herdeiro legítimo da vinha, símbolo da terra de Israel. O assassinato do herdeiro é o clímax da rebelião dos poceiros. O retorno do herdeiro significa o julgamento e a reintegração de posse. Então, a legitimidade final. O Mashiach é o cordeiro, o leão e o único digno. O texto do Rit Galut, ou Apocalipse 5:5, diz assim, não chores, eis aqui o leão da tribo de Yehudá, a raiz de David, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E Rit Galut 5, do 9 ao 10, diz, tu és digno, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens, e para nosso Deus os fizestes reis e Kohanim, não é? E reinarão sobre a terra. A morte do Mashiach, ela não apenas redimiu as almas, mas ela resgatou a herança que havia sido corrompida. Mashiach, Yeshua, ele é o único com mérito espiritual e legal dentro, do sistema legislativo da criação que pode reaver a terra. Ele é o Goel com direito de sangue, parente redentor, é o rei coroado com uma autoridade. Por isso que era necessário, que o verbo se fizesse carne e habitasse entre nós, para que ele nascesse como homem, vivesse como homem, para que tivesse direito legal como homem, como descendente de Adão, ele tivesse direito legal para ter acesso e a poder para a remissão de toda a terra e de toda a humanidade. Então, acompanha comigo aí. Mashiach, Yeshua, ele é o legítimo herdeiro da terra, porque ele é filho do homem, Ben Adão. O último Adão, sem pecado, que cumpre o propósito original. Ele é Goel, porque ele é o parente redentor, que compra de volta a herança perdida. Ele é Ben David, herdeiro real do trono e da terra de Israel. E ele é o cordeiro imolado, que com seu sangue selou o direito à redenção. E ele é o filho do dono da vinha, Baruch Hashem, por isso, bendito seja o nome daquele que criou os céus e a terra. Ele é o filho do dono da vinha, vindo para tomar posse da sua herança. O livro selado pode ser entendido como uma escritura de herança selada até o tempo da redenção. Então, o que significa o livro selado que você encontra lá descrito no Apocalipse? Esse livro selado, ele é a escritura de posse da criação. No mesmo contexto de posse que Irmeiahu, Jeremias, quando comprou uma propriedade na terra de Israel, aquele livro demonstrava que Irmeiahu era o legítimo dono. Muito tempo passaria, outras pessoas estariam na terra, mas quando Irmeiahu voltasse e o livro fosse aberto, no livro constaria quem é o verdadeiro dono. Consequentemente, os poceiros sairiam da terra e Irmeiahu, então, ele reaveria a sua posse, a sua herança. Então, esse livro selado que você encontra descrito no Apocalipse, ele é o livro de posse, que demonstra quem é o verdadeiro herdeiro de toda a terra, de toda a criação. Então, ao ser aberto esse livro, juízos vão ser liberados, porque o poceiro, o usurpador, aquele que está usando aquilo que não é dele, Hassatã, se recusa a entregar a terra voluntariamente.